Boa noite, Nicola. Fala sobre o Nathan Silva no Vasco. É o novo alvo do Vasco. O Vasco negocia com o Pumas a compra desse jogador em definitivo, tá? As tratativas estão em andamento e a ideia é fechar nessa semana, até porque a janela de inscrições se encerra na próxima terça-feira. Operação que vai gerar em pelo menos 3,5 milhões de euros. Eu não o contrataria, tá? Fala a verdade que o Marco Rojo, do Boca, está negociando com o Vasco. Cara, o Rojo nem tá mais no Boca, quer ver, ó? Inclusive, ele tinha se mudado para um outro clube argentino. Ele foi para o Racing. E o Racing tem como grande rival um time vermelho, né, o Independente. E aí, quando se referem a ele, não se referem como Rojo, se referem como Marco A, porque o sobrenome dele é Marcos, o nome inteiro é Faustino Marcos Alberto Rojo. E ele sempre foi conhecido como Rojo, né? Só que por conta dessa rivalidade, o Racing tem como rival um time Rojo, estão chamando ele de Marcos A, que é muito louco, né? Futebol é muito louco. De onde o Vasco está tirando dinheiro? Se Di Maria viesse para o Galo, seria Ángel. Pois é. A gente estava falando agora do Marcos Rojo, né? Ángel. Mano, vocês são muito... Mano do céu. Bom, vamos lá. O Vasco vendeu recentemente um zagueiro pro Bahia, pegou 5,5 milhões de euros, abriu mão do Payet, da renovação do Payet, garantindo uma economia de 1,5 milhão de reais por mês. Enfim, alguns movimentos garantiram entrada de dinheiro no Cruz Maltino, mas imagino que estejam também, receitas futuras para conseguir esses pagamentos todos, tá? Joaquim Santos, ele foi vendido para o Tigres e existiu muita especulação, muita expectativa de que o Joaquim pudesse ser contratado pelo Vasco. Joaquim e Nino não cabem no orçamento do Vasco, tá? São jogadores que vão custar 8 milhões de dólares, 8 milhões de euros, enfim. O Vasco busca reforço, o Vasco até tem dinheiro para contratar, porque fez recentemente vendas, mas a ideia é gastar 3,5, 4 no máximo para contratar atletas. O Robert Renan é o primeiro reforço para o sistema defensivo, ele vem por empréstimo do Zenit, deve chegar mais um outro jogador, tá bom? Saiu que o Vasco fez proposta de 5 milhões de dólares pelo Nathan Silva, jogador do Galo, é de fato alvo do Vasco. O Vasco tem tratativas com o Pumas no México, só que a informação que eu tinha é de que as cifras eram um pouco menores, de que o negócio poderia ser fechado em 3,5 milhões de dólares. E eu acho uma maluquice gastar tudo isso por ele. Vasco que nessa segunda-feira anunciou a contratação do Robert Renan por empréstimo junto ao Zenit. Vasco que também deve anunciar a qualquer momento a chegada do Matheus França, e aí é legal contar quanto o Matheus França foi importante nessa negociação. Na sexta-feira, o Estoril e o Braga entraram na parada, tá? Tentaram a contratação do atleta que já tinha um acordo com o Vasco. Para o Crystal Palace era mais negócio colocar o Matheus França no futebol português do que no futebol brasileiro. O Matheus disse não, eu dei minha palavra e quero jogar no Vasco, e foi assim que o negócio acabou sendo feito, tá bom? Atlético Mineiro negocia com o Vasco o lateral Paulinho, do Sub-20, empréstimo com obrigação de compra. Bora explicar essa história. Na semana passada, o Vasco recusou uma proposta do Galo para a negociação do Paulinho. O Paulinho iria por empréstimo e com cifras muito baixas. O Vasco não aceitou a negociação, só que o Paulinho, que ficou no Vasco meio que a contragosto, outro dia, num treino, ficou reserva da reserva. O Diniz chegou a colocar um lateral esquerdo para treinar a lateral direita. E aí o Paulinho procurou o Felipe para falar: Felipe, não tem por que eu ficar, cara, eu não vou ser utilizado, me liberem aí. E o Vasco procurou o Atlético Mineiro para tentar chegar a um acordo em relação ao Paulinho, o jogador tratado como uma enorme promessa, atleta que no Vasco não conseguiria jogar, até porque o Paulo Henrique tem mandado muito bem e pode ser alternativa no Atlético Mineiro, tá bom? Galo que ainda busca um volante. Deixa eu contar uma do Galo, até porque vocês estão chegando, a gente já vai atualizando vocês. O Atlético não vai contratar Pablo Mari, tá? Na sexta-feira, o Nico Esquiro, que é um jornalista italiano, afirmou que havia uma negociação entre Atlético e Fiorentina pelo Pablo Mari. Eu mandei mensagem para uma pessoa do Galo na sexta, a pessoa só foi me responder no sábado à noite, assegurando que nunca se discutiu dentro do Atlético a possibilidade da contratação do Pablo Mari. Então, descartemos essa alternativa, essa possibilidade, informação que a gente traz ao vivo para vocês, tá bom? Só para terminar o meu raciocínio aqui, Carlos, porque me chamou a atenção isso aí que você disse, e aí eu quero comentar em cima disso.
alguns lampejos, né, de um ou outro jogador, mas no geral foi todo mundo muito mal, inclusive o técnico Fernando Diniz. Porque depois daquela dura no primeiro gol sofrido pelo Vasco em cima do Ryan, o Ryan quase que não apareceu. Algumas pessoas vão dizer, foi o melhor do Vasco, fez um gol, chutou uma bola que obrigou o Hugo a fazer uma grande defesa, mas ele é atacante. É meio que obrigação dele. Marcar tem que ser dever, papel dos jogadores de meio campo e defesa. E o meio campo do Vasco não marca ninguém. Felipe Coutinho e Nuno nem marcam nem jogam. Enfim, estou eu aqui de novo, falando um monte de coisa, falando mal de um monte de gente, e isso tem me feito mal. Eu não queria estar aqui falando mal de ninguém, muito pelo contrário, eu queria exaltar o trabalho da diretoria, o trabalho do Fernando Diniz, dos jogadores, queria estar aqui elogiando muito. Mas é quase que impossível quando a gente vê o Clube de Regatas Vasco da Gama jogar, e olha aqui, individualmente, é melhor do que o Corinthians, pelo menos é melhor do que aquele Corinthians que entrou em campo ontem. Né? Você colocar jogador por jogador. E aí, eu deixei aqui na tela essa mensagem do Carlos MM53. O sistema defensivo do Vasco é tenebroso. O menos pior é o Léo Jardim. E mesmo ele superestimado. Goleiro mediano, que não pega a bola na diagonal de forma constrangedora. Bom, por que eu li isso aqui, me chamou a atenção e eu quis comentar? Porque eu vi uma notícia, tem uma aspas agora no Pedrosa ali, do Fernando Diniz, dizendo que o Vasco precisa vender, ou precisa do recurso para vender o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo é zagueiro. O Vasco joga com um zagueiro e outro volante. Eu sei que o Fernando Diniz já repetiu isso em outros times, né, inclusive com muito sucesso no Fluminense, quando ele trazia o André para jogar de zagueiro. E o André tem essa característica mesmo de sair para o jogo, não é à toa tá jogando no futebol inglês. Fazer isso com o Hugo Moura, para mim, não é a melhor opção. Então, se o sistema defensivo do Vasco é tenebroso, é muito culpa do Fernando Diniz. Mas parece, e eu adoro o Fernando Diniz, tá? Por isso que eu não fiz a live sexta-feira. Hoje pensei bem em não fazer também, porque eu não quero estar aqui só falando mal. Mas parece que o Fernando Diniz fez um grande favor treinar o Vasco. As pessoas não podem esquecer que ele ganha para mais de R$1 milhão, cerca de 1.200.000, R$1,5 milhão. Isso é preciso ser falado. Que no contrato dele, o Vasco tem que pagar uma multa, cerca de 2 ou 3 salários, se quiser mandar ele embora. Eu não acho que tenha que mandar ele embora, mas o clube fica refém do técnico numa situação dessa. Parece que o Fernando Diniz é maior que o Vasco, maior do que o clube que na última quinta-feira completou 127 anos de vida. Porque o presidente, a diretoria, sei lá quem, deram carta branca para o Fernando Diniz fazer o que ele quiser. E sem obrigação de obter resultados. Sem a obrigação de obter resultados. Por que eu falo isso? Porque os números do Fernando Diniz são piores do que o do Fábio Carille. Claro que alguém vai dizer, mas o Fábio Carille jogou o Carioca. Muito mais fácil ganhar do time A, B, C ou D do que dos times da primeira divisão. Concordo, vocês têm razão, quem questionar isso aí que eu estou dizendo. Mas o grande problema, na minha opinião, é que o trabalho do Fernando Diniz é um trabalho autoral. Eu quero que jogue assim, do meu jeito, no meu dinizismo, e aí você tem que entender se você tem jogador com aquelas características, com aquela qualidade de sair lá de trás jogando. E o que é mais incrível, e aí eu vou falar do João Vitor, que as pessoas criticavam, e hoje eu vejo que ele está fazendo falta, né? E aí, quando o jogador erra, a culpa é do jogador. Quando qual é o nome do lateral esquerdo lá? Bill, né? Não sei, esqueci o nome. Que fez o cruzamento pro Maicon. Quando ele aparece sozinho, lá nas costas do Puma, a culpa é do Ryan. Não é não, Fernando Diniz. Não é não.
culpa é dos seus meias que não acompanham, do lateral que deixa uma avenida aberta. Você deveria consertar essas coisas e não dar esporro no moleque. Eu não sou advogado do moleque, não. Não tenho nenhuma procuração aqui para defendê-lo. Mas ele é o mais perigoso. Não sei se a palavra é essa. É o único que tenta, é o único que dribla, é o único que chuta. E cumpre duas funções. Ele é auxiliar de lateral, quando o Vasco não tem a bola, e depois tem que ser atacante. E o Felipe Coutinho? O Felipe Coutinho é o quê? Eu gostaria que você me respondesse. É o capitão do time. Não, o capitão do time não pode tomar esporro, faz o que quiser, é talentoso. Está errado. Está errado, Fernando Diniz. Está muito errado, muito errado. Primeiro tem que cobrar mais de quem pode te dar mais e não está dando. E segundo, o menino tem 18 anos só. Então cabe a você dirigi-lo, né? Fazer com que ele esteja voando fisicamente para ele ir lá na frente, lá atrás, ir lá na frente, voltar lá atrás. Entendeu? Tem uma diferença nisso tudo aí. E quando eu falo disso, né, eu só estava dizendo porque o Fernando Diniz autorizou a venda do Luiz Gustavo, uma joia. Será que o Bahia, o Grupo City, o Rogério Ceni, sei lá quem, que pelo menos era esse time aí que mostrava interesse no Luiz Gustavo, entendem mais de futebol, enxergam no menino uma capacidade que o Fernando Diniz não observou. E aí, quando o Carlos fala que o sistema defensivo do Vasco é tenebroso, mas por que não usa um zagueiro? Por que não melhora a qualidade desse zagueiro? De dois zagueiros, ainda tem um outro menino, o Andrei, sei lá, qual é o nome dele? Andrei não, vou lembrar. O menino que fez gol contra o Atlético, contra o Internacional no ano passado. Nem é mais relacionado. Enfim, tem muita coisa errada, mas falta comando. Falta uma diretoria presente, um presidente presente, né? Quando vai ser a próxima entrevista coletiva do Pedrinho? O que ele vai dizer agora na próxima? Na última foi que ele acabou com o gato do calabouço, né? Qual será a próxima agora? Eu já sei o que ele vai falar. Eu vi pela televisão, o narrador falou da piscina olímpica do Vasco. Ele vai dizer, já sei, ele vai dizer que pôs água na piscina olímpica, porque em outras administrações não tinha. Faça-me um favor, né, senhor presidente. Tem uma outra coisa que precisa ser dito também. As irregularidades na RJ. Gente, Pedrinho é sensacional. Foi um atleta exemplar. Nunca xingou um jornalista. Como comentarista, foi eleito um dos melhores. Bola coberta, bola descoberta, com um vocabulário sensacional. E é esse Pedrinho que a imprensa protege, defende. Mas e como presidente? E como presidente do Vasco? Esses dias eu li, Maxime Rodrigues foi contratado por 10 milhões de reais. Já foi embora. Jean Davi, contratado por 10 milhões de reais. Está aí abandonado, largado, tá para ir embora para o México, eu acho que se já não foi, de graça. Esse dinheiro, vai sumir. Lloyd Augusto, cerca de 30 milhões de reais, também está chateado, não está feliz, quer ir embora. Se vocês investigarem direitinho e derem uma olhada, vocês vão ver quem é o empresário que faz todas essas negociações. Isso ninguém pede explicação, porque o Pedrinho é um amor. Ele é maravilhoso, educado, inteligente, nunca xingou um jornalista. Mas ele, como presidente, é muito ruim. Muito ruim. Ele é ruim e está cercado de gente ruim. Por sorte, na Sempre Vasco tem bastante gente boa, pessoas do bem, que tocam o clube, a parte administrativa. E aí, se Deus quiser, o Vasco vai ter um estádio novo, a RJ vai diminuir bastante aí a dívida do Vasco. Mas e futebol? E bola? E campo? E resultados? A gente não vai ter nunca mais. Porque o ano que vem é o grande ano. Ano de reeleição, aí o projeto
do estádio vai acontecer de verdade, o Vasco vai apresentar a Nike, provavelmente vai trocar o patrocínio Master, né, porque vai aparecer aí uma outra bet para pagar milhares e milhares de milhões, ou milhões, não sei nem pronunciar essas coisas. Mas e bola e campo? Tá tudo ok? Tá tudo bem? Para mim não tá. Para mim não está. Não está mesmo. O CEO da SAP falou há umas semanas atrás aí que se o Vasco cair, não é o fim do mundo. É sim, senhora Modelo. É o fim do mundo, sim. Provavelmente, se cair, o clube não vai ter condições de pagar o seu salário, e você volta lá para o Rio Grande do Sul, talvez volte até a trabalhar no Grêmio, ou no Curitiba, ou um outro clube que você trabalhou, e o Vasco fica aqui na segunda divisão, e a gente puto pra caralho por mais um rebaixamento. É o fim do mundo, sim. Nunca fale, nunca mais repita essa besteira. Nunca mais. Não naturalize uma coisa tão importante. Bom. Então é isso, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do Vasco da Gama. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar like e inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do clube de regatas Vasco da Gama. Então já senta o dedo no like. Então vamos para as notícias de hoje. Hoje foi falado sobre as possibilidades do Vasco ter tá contratando o Nathan Silva. Para mim não seria uma boa. Deveria ter tentado na contratação do Nino ou até então do Joaquim. Esse para mim sim é um bom nome. O Vasco deveria fazer um bom investimento, já que ofereceu 8 milhões de euros pela contratação do Nino, dava para oferecer esse valor do Joaquim. Acho que é um bom zagueiro. Enfim, se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar like e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo, fui.